الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد, Allah Azza wa Jal criou as pessoas e dividiu-lhes em dois grupos, como disse Subhanahu wa Ta'ala: فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. Entre eles há o infeliz, o arruinado, e há o feliz, o próspero. A infelicidade e a felicidade têm causas. Tem causas que originam da própria pessoa. A infelicidade decorre essencialmente devido à descrença em Allah Azza wa Jal, bem como dos pecados e das más ações das quais a pessoa não se arrepende. Quanto à felicidade, ela resulta da fé, resulta das boas ações e do temor para com Allah Azza wa Jal, fazendo o que Ele ordena e abandonando aquilo que Ele proibiu, Subhanahu wa Ta'ala. Não é a acumulação da riqueza que traz a verdadeira felicidade. Aqueles que acumulam riqueza e dizem que são felizes, a sua felicidade é imaginária. É imaginária, não é uma verdadeira felicidade. E existem várias histórias de milionários que relatam isso, que não encontram felicidade. Porque o verdadeiro feliz é quem teme Allah Azza wa Jal, quem volta-se a Allah Azza wa Jal, temendo a Ele Subhanahu wa Ta'ala. Quantos ricos nem conseguem dormir à noite? Não conseguem dormir, têm que ser medicados só para dormir, enquanto o pobre simplesmente fecha os olhos e dorme. Portanto, a felicidade não está na acumulação da riqueza. E existem três características essenciais que, se alguém for concedido, farão com que ele alcance a verdadeira felicidade neste mundo e no Akhirah, e na vida após a morte. Essas características são: primeiro, quando a pessoa é dada algo, agradece a Allah Azza wa Jal. E quando é testado, tem paciência. Tem paciência. E quando comete um pecado, ele busca o perdão de Allah Azza wa Jal. Estas três características são, na verdade, os pilares da verdadeira felicidade. São os pilares da verdadeira felicidade. A primeira, quando lhe é dado algo, agradece. Se Allah Subhanahu wa Ta'ala agracia alguém com uma bênção, ele agradece a Allah Azza wa Jal por ela, utiliza essa bênção como um auxílio na obediência a Allah Azza wa Jal. Louva Allah Subhanahu wa Ta'ala por ela dentro e fora do seu coração, e reconhece que ela provém somente de Allah Azza wa Jal, não por seu próprio esforço ou pela sua própria capacidade. E quanto a pessoa mais agradece a Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mais aumenta ele nas suas bênçãos. Allah Subhanahu wa Ta'ala disse: وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. E de quando o vosso Senhor proclamou: se agradecerdes, certamente vos aumentarei. Quanto à segunda característica, quando é testado, tem paciência. Quando a pessoa é testada, tem paciência. Allah Subhanahu wa Ta'ala disse: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. E vos provaremos com o mal e com o bem como teste, e a nós sereis retornados. Nós somos testados tanto pelas adversidades, assim como
pela prosperidade, assim como pela prosperidade. Aquele que, quando é atingido pelo mal, tem paciência, e quando é dado uma bênção com Allah Azza wa Jal, ele agradece. Esse é o feliz, é a pessoa feliz. A bênção, o ni'ma que Allah Azza wa Jal dá ao servo, deve ser recebida com gratidão, sem arrogância, sem ostentação, aparecer nas redes sociais: eu tenho um novo carro, ou tenho um novo telefone, tenho nova roupa, como fazem muitos jahla, muitos ignorantes. E também a bênção deve ser usada na obediência e não na desobediência. Também não deve ser usada nos prazeres ilícitos ou nos caminhos proibidos. E quando a pessoa não sabe administrar a bênção que Allah subhanahu wa ta'ala lhe dá, essa bênção pode tornar-se numa causa da destruição da pessoa. A pessoa pode destruir a si próprio com uma bênção que Allah Azza wa Jal deu-lhe e ele não soube gerir. Allah subhanahu wa ta'ala testa os seus servos para que se torne aparente quem é de facto o paciente e quem é aquele que não tem paciência e cai no desespero. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. E certamente vos provaremos com algo de medo, fome, diminuição de bens, de vidas, de frutos, e dá boas novas aos pacientes. Quais são os pacientes? Aqueles que, quando são atingidos por uma desgraça, dizem: Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Por certo, pertencemos a Allah e a Ele retornaremos. Eles entregam o assunto a Allah Azza wa Jal. Não acusam a ninguém: você me trouxe desgraça, você trouxe-me aflição, fulano, o país X, ou... eles voltam a Allah Azza wa Jal. As pessoas que mais são testadas são aquelas que estão mais próximas de Allah Azza wa Jal. Quanto mais a pessoa se aproxima de Allah Azza wa Jal, mais é testado. Mas é testado para purificar a ele. Os profetas, que eram as melhores criaturas, todos eles foram testados. E todo aquele que segue o caminho dos profetas, sem dúvida, será testado. Veja, os Sahaba ridwanullah alaihim foram testados com dificuldades, enfrentaram dificuldades, perdas, hostilidades. Por quê? Porque eles estavam no caminho do profeta sallallahu alaihi wasallam. E todo aquele que segue os Sahabas também irá de encontrar essas dificuldades. E basta nós abrirmos o Alcorão e lermos as histórias que tem no Alcorão, encontraremos que os piedosos enfrentaram dificuldades, perderam, sofreram hostilidade dos descrentes, mas eles suportaram com paciência até que alcançaram a vitória. Vai ver que no Alcorão fala muito sobre a vitória daqueles que se apegaram ao caminho correto, e também você vai encontrar que eles pacientaram, daí que alcançaram a vitória. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse em um dos versículos: Am hasibtum an tadkhulu al-jannata walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Allah Azza wa Jal disse: ou pensais que entrareis no paraíso sem que vos aconteça, veja bem aqui, vocês pensam que vão entrar no paraíso sem que vos aconteça, sem que vos aflija aquilo que
aconteceu ou afligiu aos que vieram antes de vós, eles foram atingidos pela miséria, pela aflição, foram abalados, a ponto de o mensageiro e aqueles que creram com ele dizerem: quando é que virá o auxílio de Allah? Quando é que virá a vitória que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu? Allah subhanahu wa ta'ala disse mais à frente: Ala inna nasra Allahi qarib. A vitória, o auxílio de Allah já está próximo. É preciso ser paciente. A paciência não é 2 anos, 3. A paciência pode ser 100 anos. Você pode não encontrar o fruto da paciência, depois vir o fruto da paciência depois de 2 gerações. Nunca sabe. Não pode esperar resultados imediatos. Deve ser paciente. A vitória vem com a paciência. O alívio vem junto com a angústia. E com a dificuldade vem a facilidade, como disse Allah Azza wa Jal. Innama ma'al usri usra. Os crentes não se desesperam. Por mais que as provações, as calamidades sejam intensas, eles não se desesperam, persistem. E a adversidade passa, a calamidade passa. E quando a calamidade passa, ela é seguida por bênção e recompensa de Allah Azza wa Jal, como fruto da paciência e da busca sincera que o servo tem pela recompensa que está com Allah Azza wa Jal. A terceira característica, que se a pessoa tiver, alcançará a felicidade, é quando a pessoa peca, pede perdão. Quando a pessoa peca, pede perdão. Todo ser humano é propenso ao erro. Ninguém está livre do erro. E os melhores dentre os que erram são os que se arrependem, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o ser humano está sujeito ao pecado, não há dúvida. Mas se persistir nesse pecado, continuar na sua prática e não se e se desesperar da misericórdia de Allah Azza wa Jal, ele será sem dúvida daqueles que são infelizes. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja disso. Mas se ele se arrepender a Allah Azza wa Jal pelos seus pecados, Allah subhanahu wa ta'ala perdoará todos os pecados e recompensará ele com uma boa recompensa como resultado do seu pedido de perdão. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. E aqueles que, quando cometem uma indecência ou prejudicam a si mesmos, cometendo pecados, lembram-se de Allah Azza wa Jal e pedem perdão pelos seus pecados. O arrependimento do pecado é como aquele que não praticou o pecado. Aquele que se arrepende do seu pecado é como se não tivesse praticado aquele pecado, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, a pessoa não deve se desesperar da misericórdia de Allah Azza wa Jal, nem do perdão de Allah Azza wa Jal, por maiores que sejam os seus erros e pecados. Deve apressar-se a pedir tauba, a pedir perdão a Allah Azza wa Jal. Como diz Allah Azza wa Jal: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Diz: ó meus servos que transgredistes contra vós mesmos, não desespereis da misericórdia de Allah. Por certo, Allah perdoa todos os pecados. Veja só, Allah subhanahu wa ta'ala o que disse? Ele disse que perdoa todos os pecados, com essa condição de que o arrependimento seja sincero. Allah subhanahu wa ta'ala irá de aceitar esse arrependimento, quaisquer que tenham sido os seus pecados, nem que sejam iguais aos seus de a terra, a dimensão dos seus de a terra. O arrependimento apaga aquilo que a pessoa praticou anteriormente, purifica o servo e limpa o servo, com a condição de ser um arrependimento sincero e verdadeiro, não apenas palavras. A pessoa dizer eu me arrependo, enquanto o seu coração ainda está pegado àquele pecado. Portanto, essas são 3 características que, se o servo tiver, sem dúvida irá de alcançar a felicidade. E o Ramadã é um tempo que podemos usar como preparação
para alcançar essas 3 características, pois tem tudo disponível para a gente alcançar essas qualidades e essas características que trarão felicidade na nossa vida neste mundo e no outro. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.